bom dia, com muita alegria. 5 de maio. Ah, meu Deus, chegou o meu aniversário. Jesus amado. Segunda-feira, 5 de maio. Olha só, os meus presentes ainda estão aqui para variar lá em cima do sofá também. Eu não consegui guardá-los. Olha o meu bolo que a minha cunhada e a Júlia fez. Eu tinha que guardar esse bolo, gente. Eu guardei porque eles festejaram comigo dia 1. Hoje nós temos que comê-lo. Olha, ficou lindo, não ficou? Eu amei esse bolo. E aqui eu ganhei umas rosquinhas húngaras da pastora Meire. Aqui eu coloquei uma uvinha para gelar um pouquinho, que já tá calor aqui em São Paulo, por incrível que pareça. Esse bule que eu amo. E olha aqui a nossa xícara. Eu ganhei muita coisa, pessoal, mas tem que pôr no decorrer da semana. Eu não vou conseguir pôr muitas coisas agora. Hoje eu pensei que hoje, né, eu ia conseguir colocar outra xícara que eu ganhei, as coisas da Biscoitê, que são muito lindas, que eu ganhei da Sandra, mas eu não vou conseguir. Então eu fiz o melhor, eu coloquei o bolo na minha boleira predileta, que é essa, gente, eu acho ela lindíssima, ela é um jardim embaixo do bolo. Pena que o bolo fica embaixo, né, mas ela é boleira que vai fazer. Aí esse bolo lindo, que resistiu à provação de não ser comido, as margaridas da Damares, ali as toalhinhas que porta-copo, que a Fátima fez, uvas e a palavra de Deus para os nossos corações que não pode faltar. E eu falei para vocês, né, que eu ia contar, eu falei lá no feed, que eu ia contar segredos para vocês para chegar aos 65 anos. Tem segredo, gente? Tem. Olha aí, 5 de maio, segunda-feira. Troquei porque estava domingo ainda. Deus é bom o tempo todo. Gente, foi uma correria. Se eu falar para vocês a correria que foi. Jesus da glória. Eu tô aqui agora, assim, admirada de ter conseguido respirar, pelo menos, porque foi correndo. E Deus deu a vitória e eu estou inteira para a glória de Jesus. Então, deixa eu só ler para vocês aqui. No Salmo 90, no verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Só isso. Eu falei, de tudo que eu podia trazer para vocês hoje, é um pouco da minha experiência de vida. Eu tenho hoje 61 anos, tô nascendo agora, 61, agora de 60 para 70. Ai, Jesus, é rapidinho. Glória a Deus. Mas olha, eu sou uma pessoa que eu nunca tive nenhum problema em envelhecer. Eu nunca tive nenhum problema em falar a minha idade, nunca menti. Quando alguém perguntava, eu já falava a idade que eu tinha. Alguns achavam que parecia mais nova, outros falavam, ah, sim, tudo bem, né? Entenderam que parece ser a idade que tinha mesmo. Mas eu nunca liguei, eu nunca escondi. Eu nunca escondi nada, sabe por quê? Porque eu acho que num país igual o nosso, né, acontece tanta violência, tanta coisa. Você envelhecer é um privilégio. Você chegar aos 60, aos 70, aos 80, igual a mãe de uma pro que eu tenho aqui de mesa posta, e a mãe dela casou agora com 80 anos. Eu fiquei assim encantada de ver isso. Eles já estavam juntos há muitos anos, mas não tinham casado. E eles casaram, agora ela tem 80 anos. Eu falo, sabe o que é isso? É esperança de vida, é esperança de viver mais. Vou chegar aos 100, ou 102, 105, sei lá, o que Deus vai fazer. Eu estou na mão de Deus, eu não sei o tempo que eu vou viver, mas eu tenho um pedido a Deus hoje. Ensina-me a contar os meus dias para que alcance um coração sábio. A vida, ela é feita de decisões, e as decisões têm que ser sábias. Se você decidiu casar com alguém, tá amando, apaixonado, mas se não for sábio,
Você vai acumular dores para a sua vida. Quando eu decidi que eu estava amando o bispo e decidi que ele seria o companheiro que ia comigo até o fim da minha jornada e que nós íamos trabalhar na igreja junto, que nós íamos fazer aquilo que é a vontade de Deus, eu lutei tanto para que isso sempre desse certo. Você não pode pegar um projeto e simplesmente, eu casei e pronto. Não, você trabalha no seu casamento, você cuida do teu esposo, você dá amor para os seus filhos, carinho na tua casa. E eu sempre gostei de fazer tudo isso com a vida do bispo, a gente sempre tá junto. Sempre animado, sempre lutando, batalhando em prol da igreja agora, né? Agora que nós ficamos na direção da igreja. E tudo sempre tem que buscar sabedoria. Eu falei hoje para o bispo, calma. Algo que nós tínhamos que fazer simples, uma coisa comum. Eu falei para ele, calma. Devagar, vamos pensar o que é melhor, vamos buscar o que é sabedoria. E ele chegou à conclusão que a ideia que eu estava dando era a melhor para nós fazermos. E nós fizemos assim e vai dar certo, a gente vai realizar ainda agora à tarde. Mas, às vezes, a pessoa não busca um coração sábio, então ele não aproveita. As 24 horas que Deus dá é para todo mundo, é para o ímpio, para o justo, para o injusto, é 24 horas. Mas o que ele vai fazer com essas 24 horas é problema dele. Então você pode passar 24 horas deitada na cama chorando, você pode passar 24 horas reclamando de um problema que não tem solução, você pode passar 24 horas brigando com alguém na tua cabeça, eu vou falar, eu vou fazer, você não vai fazer nada disso. Você vai pedir a Deus sabedoria para o Senhor te ensinar como você deve fazer. Todas as vezes que eu falei para o Senhor, eu tinha um projeto há muitos anos atrás, e esse projeto não dava certo e eu não queria tirar as mãos, eu queria insistir naquilo, estava falindo e falindo, porque o que eu falei, eu vou te falar segredos, eu passei momentos assim, estava falindo, mas eu queria prosseguir, mais um mês, mais 2 meses, e eu não aguentava mais. Aí chegou uma hora que o Senhor falou comigo, é hora de parar. Você vai investir teu tempo em outras coisas. E eu reconheci, sabiamente, eu entreguei aquele projeto e fui fazer aquilo que Deus queria para minha vida. Doía no meu coração, doía, porque eu insistia numa coisa que já estava falida, sabe? Não tinha mais onde piorar. Então, Deus falou comigo e eu obedeci. E foi feita a vontade dele. Hoje eu vejo, passaram já muitos anos, eu falo, Senhor, foi às suas mãos. E agora, eu falo para você, busca sabedoria. Quando você faz mais um ano de vida, se você ainda tem 40, você está me ouvindo, você tem 50, ou você tem 30, você tem muitos mais anos para viver do que eu. Apesar que ninguém sabe o dia da morte, né? Mas você tem anos para viver, então fala assim, Senhor, eu quero um coração sábio. Eu quero fazer igual a bispa, pedir sabedoria para cuidar. Eu vejo que às vezes a gente dá uma palavra e alguém chega e fala assim, bispa, nossa, é a sabedoria que faz parte da tua vida. Não, é Deus que faz parte da minha vida. Eu mesma não sou nada. E o segredo de vida que eu falei que ia deixar para vocês, invista o seu tempo na tua família. Sua família é a tua primeira igreja, onde você, pelo seu testemunho, vai salvar todos eles. Invista o tempo com seus filhos. Não fique olhando um celular enquanto você está fazendo alguma coisa com ele. Não, faça coisa com ele. Dê o tempo, dê a prioridade a ele. Meu filho tem 34 anos e se eu pego o celular perto dele, ele já fala logo, eu tô aqui. E exatamente, eles estão aqui, mas quando eles são pequenininhos, eles não sabem falar. Então, invista tempo com a sua família. Priorize Deus em tudo que você fizer. Tenha teu quarto de guerra para você ser uma mulher Shail, uma mulher poderosa, uma mulher de oração, uma mulher virtuosa. Tenha o seu cantinho para orar, buscar Deus, clamar.
Mas as mãos do Senhor é poderosa. As mãos do Senhor faz com que a gente vença o inimigo, restabeleça as nossas forças e haja com sabedoria em tudo que vamos fazer. Se você está magoando, pare de magoar. Se uma palavra irrita alguém, pare de falar. Se isso desagrada teu marido, não faça mais. Para que fazer? Ah, eu gosto de fazer mesmo para ver ele irritado. Não, não paga o preço não de ver ele irritado. Uma hora pode estragar tudo, estragar até o seu casamento. Então eu te convido a nós fazermos uma oração hoje de agradecimento, pedindo sabedoria a Deus. E eu vou comemorar meu aniversário, né? Agora vou me preparar e hoje eu vou almoçar na casa do meu filho. Eu tô numa alegria. Minha nora querida, nós vamos almoçar juntos. E nunca se esqueça que dentro de você há uma leoa e ela não pode ficar adormecida. Uma leoa que caça, trazendo comida para os filhos, uma leoa que ensina os filhos a caçarem, vocês estão entendendo, né? E também uma leoa que defende os seus filhotes, que defende a sua casa. Você não precisa da agressividade da leoa em matar uma presa, não. Você precisa da coragem do cordeiro que está dentro de você. O príncipe da paz, Jesus, para você ser uma leoa sábia, inteligente, que batalha pela tua casa, que luta para que os muros da sua casa não sejam quebrados e sim restaurados pelo poder de Deus. Nessa segunda, eu faço essa reflexão com você. Como você está levando o teu tempo? Qual a qualidade do teu tempo? Você pode me dizer que o seu coração é um coração sábio? Sim ou não? É um coração sábio? Então, se for um coração sábio, usufrua dessa bênção de Deus. Amém? Salmo 90, não esqueça, verso 32. É isso, gente? Sem óculos, né? A gente leu o númerozinho aqui e tá errado. Salmo 90, nem tem verso 32. Verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Vamos orar? Pai, muito obrigado por me dar o direito de completar mais um ano de vida. Muito obrigado, Senhor, porque Tu está comigo nessa mesa. O meu maior presente de aniversário, Senhor, é sempre, Senhor, Tu me curando, me trazendo as bênçãos, aquela que eu espero. E o carinho até mesmo naquelas que eu não espero e Tu traz, Senhor, para minha vida, para minhas mãos. Muito obrigado porque Tu me faz feliz, porque Tu és a minha alegria, Tu és o meu bem maior. Eu agradeço pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha nora, pela vida da Edna, do Leandro, que estão sempre aqui nos ajudando, por toda a minha família querida, Senhor amado, todos os meus parentes, minhas cunhadas, Senhor, meus sobrinhos, Senhor amado, como é bom nós temos uma família, a igreja que o Senhor nos deu, as pastoras amadas, minhas Chails, todas elas, Senhor, eu agradeço em nome de Jesus. E pelo poder da Tua palavra, eu abençoo a Tua igreja e abençoo cada um que está aqui ouvindo essa palavra hoje, juntinho, juntinho, juntinho de nós. Sendo tocados, Pai, pela Tua presença, sendo tocados, Senhor, pela palavra que cura, aprendendo, Senhor, a cuidar do seu tempo e alcançar um coração sábio pelo poder da Tua palavra bendita. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fez e por tudo que sempre serás na minha vida. Meu Deus, meu Jesus, Espírito Santo, presentes da minha vida, presentes da minha vida, eu os adorarei para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Oh, parabéns para mim. É assim. Oh, vocês acreditam que não tem ninguém para cantar parabéns para mim agora? Mas eu já recebi um louvor lindo da Adriana, lá do Rio de Janeiro. Pastora, te amo. Gente, eu tenho que ir embora.
A Adri é uma das psicoterapeutas lá do espaço terapêutico. Ai, meu Deus, que fofa. Tá chegando só mensagem de parabéns aqui enquanto eu tô olhando, falando com vocês. Ela cantou um parabéns tão lindo pra mim, um louvor. Nossa, eu amei o louvor. Amei, amei o louvor que ela cantou. Glória a Deus, porque eu já enchi o meu coração de alegria e muito obrigado por todos vocês. Senhor, que o Senhor proteja, os guarde-os nessa segunda-feira, mês de maio, mês de vitória, um mês cheio de significado no mundo espiritual, mês de mulheres receberem bênção, e é um mês que nós vamos aí tá fazendo o nosso chá, Dia das Mães, e tudo que Deus tem preparado para nós. Amém? Fiquem com Deus. Beijo grande para vocês. Eu volto amanhã. Bom dia, com muita alegria. Estamos aqui reunidos nesse dia 6 maravilhoso de maio, aqui num clima, acabou o aniversário, mas não guardei os presentes ainda. Gente, tá chegando ainda, hoje ainda vai ter uma noite de pizza pra mim. Eu tô feliz aqui. Olha só, as flores eu coloquei num vaso maior, elas ficaram mais abertas. Esse laço veio no meu presente da Suíça. Coloquei o bolinho aqui, mas esse bolinho tá fake, viu, gente? Não dá mais. Umas bolachinhas de coco que o bispo trouxe. E olha aqui, hoje nós estamos em clima de cereja. Gente, eu coei esse café. Olha a honra. Seja grato por hoje, porque a bispa fez café. Hoje eu levantei cedo, eu levantei tão assim com a vida, que eu fiz café. E falei, em nome de Jesus eu saio para viver essa bênção. Eu tô me sentindo, né? Porque eu sei fazer tanta coisa nessa vida e não sei fazer café. Ah, por favor. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, por isso, agora, vocês podem curtir o café da bispa. Amém? Eu tenho uma palavra para vocês. Dá uma olhada no porta-copo, taça, que a irmã Fátima me fez. Olha só, aqueles joguinhos ali, a cada porta-copo é um. Eu coloquei o vermelhinho verde para combinar com as cerejas hoje. E ó, todo dia é dia de ser feliz. O que você tá perdendo tempo? Gente, problema todo mundo tem. Se vocês soubessem que eu levantei já até agora, só faltou o cão vir em formato de Godzilla. Mas Deus é maior na nossa vida e nós vamos ler a palavra. Hoje nós vamos ler aqui em Esdras 7, vou ler parte do verso. Esdras 7, eu vou ler o 28 inteiro, mas eu vou parar só num pedacinho dele. Diz assim: e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. Só isso. A mão do Senhor, Deus, estava sobre mim. Por isso eu me animei, tomei ânimo, coragem. Por isso eu recebi coragem. Tem outras Bíblias que tá coragem. Mas é muito lindo. Eu recebi da pastora Irma, lá de Cumbica agora, uma figurinha que a gente troca de manhã. E na figurinha falava sobre esse versículo. Eu falei para ela, pastora, eu vou colocar no meu devocional hoje. E aí eu fiquei muito assim com esse versículo, porque Esdras, ele recebeu todo o direito. Peraí, só um pouquinho. Tem um barulho de cachorrinho aí. Esdras recebeu todo o direito pelo rei Artaxerxes de voltar para Jerusalém e começar a reconstrução da cidade que havia sido destruída, derrubada. E eu fiquei tão feliz quando eu vi essa palavra, que quando ele recebeu toda essa autoridade, ele põe assim, eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. Criar ânimo por saber que a mão de Deus está sobre você. Meus queridos, vocês estão entendendo o que é esse versículo?
A pessoa, quando ela entende que a mão de Deus está sobre ela, que a mão de Deus é na vida dela, gente, a vida se torna diferente. Você recebe benefícios de reis. Por que que Esdra recebeu esse benefício do rei Artaxerxes? Porque o Senhor era na vida de Esdra, como o Senhor é na minha vida, como Ele é na sua vida. Nesse dia 6 de maio, eu não tinha mostrado para vocês, porque eu não tinha trocado o dia. Como nesse dia 6 de maio, o Senhor vem falando de maneira misericordiosa, de maneira encantadora. Olha, a sua luta, o problema da tua caminhada até chegar para Jerusalém, os bandidos que podem vir tentar te afrontar, como Neemias, né, também tinha. Tudo isso você não precisa temer. Você só confia. Você só confia porque a mão do Senhor é com você. Porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, ele fala. E a mão do Senhor, Deus, está sobre você. Quando você está naquela luta que parece que o mundo vai desabar e não tem mais solução, você ganha margaridas. Quando você pensa que o problema está no pior, você ganha o carinho de pôr uma mesa dessa. Ontem eu ganhei um momento. Ai, esse ano, gente, todos os momentos foram lindos. Mas a minha nora e o Henrique me chamaram para comer, almoçar na casa deles. E quando eu cheguei, ela pôs uma mesa posta. Gente, a coisa mais linda, suplá, tudo certinho, taça, os garfos, do jeito que ela sabe que eu gosto. E eu fiquei tão admirada de ver o carinho dela. Depois me deu um presente lindo, maravilhoso. E depois, para finalizar, um bolo da Sodier Daint. Aí eu me realizei, né? Porque como eu não posso comer o açúcar, eu falei, Jesus. Eu comi 2 pedaços de bolo e ainda trouxe um para casa, fiz feio. Mas eu amei, foi um momento lindo de ver meu filho ali, bem casado, aquela esposa excelente. Gente, que menina é aquela, que presente de Deus. E ela acerta o número da minha roupa, ela acerta tudo, é perfeita. E ela deu uma roupa tão linda que eu não sei se eu já não vou guardar até para o aniversário da igreja. De tão linda. Mas glória a Deus, sabe o que é isso? A mão de Deus está sobre mim. Tenho luta, já tive logo de manhã, 6 horas da manhã, eu já tinha luta. Mas a mão de Deus está sobre mim e eu vou ter vitória. E quando eu levantei hoje, eu já falei ao Senhor, Pai, esse dia é seu. Não importa que o inimigo se levante, queira destruir, fazer mimimi na minha cabeça, esse dia é seu. E eu vou declarar a bênção, a graça, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, a mão do Senhor está sobre você. Esse diagnóstico vai cair por terra. Essa luta que se levantou contra você vai cair por terra. Porque Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o carinho para você. Ele tem a bênção para você. Ele tem o amor dele para entregar para você. E o melhor é o cuidado dele. Por isso, ó, seja grato por hoje, no meu café, que eu estou amando. E todo dia é dia de ser feliz. Gente, eu amo essa louça. Eu ganhei uma tão linda para pôr. Acho que eu vou pôr amanhã, se der tudo certo. E depois uma pro Dia das Mães. Eu amo, né? Acho que eu vou querer mesa posta para sempre. Principalmente porque eu venho para falar de Jesus. E o meu Jesus, ele é excelente. Deus era excelente. Quando ele fez as coisas do tabernáculo, ele pediu ouro. Ele pediu até os anéis que seguravam, né? A cortina do tabernáculo era de ouro. Pedras preciosas, porque para ele tem que ser o melhor. Eu não tenho ouro para colocar aqui, mas eu coloco sempre o meu melhor. Quando você põe o seu melhor, por mais simples que seja, ele é recebido no céu. Qual a oferta que o Senhor admirou? A da viúva. As moedinhas mais simples, mas era o melhor dela. E fez efeito, não é?
E Esdras, depois ele para lá perto do rio Ava, né? Ele convoca, ele convoca uma consagração para o povo de jejum, de bênção, e nisso ele vai em paz e chega a Jerusalém. Ele começa, depois Neemias vai para terminar a restauração dos muros. É muito lindo, não é? E eu deixo você com essa palavra hoje. As mãos do Senhor é sobre a sua vida. Por isso, recobre o ânimo. O que tirou o teu ânimo? Põe de lado. Se anima novamente, porque Deus vai fazer. Deus tem muito mais para fazer para você. Amém? Amanhã eu volto. Fique com um carinho dessa mesa para você hoje. Olá, Cibele, seu presente lindo aqui comigo. Deus abençoe a todos. E amanhã eu tô aqui. Beijo. Bom dia, com muita alegria, a Bispa Samira chegando nesse dia 7 de maio, quarta-feira. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Ainda estou com meus enfeites aqui, né? Tem as florzinhas, a bexiga, o que não é perecível, né? Eu posso deixar aqui o meu cacto charmosinho, que a Cibele deu, que eu amei. Hoje eu peguei um bolo no Carrefour, é um bolo de laranja, um bolo simples. Gente, eu não aguento mais chantilly na minha vida. Meu Deus, quanto bolo. Ainda ontem tive mais um. Minhas margaridas e também um pão também que eu peguei que eu amo, que eu vou comer com sopa daqui a pouco. Suquinho de uva e um chazinho de morango. Olha essa xícara, gente. Com os meus porta-xícara, copo, né, que a Fátima fez, olha. Eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Ontem eu ganhei assim também vários presentes lindos, mas depois eu vou pôr no Dia das Mães, né? No domingo, Dia das Mães, eu vou fazer uma mesa especial e vou colocar. Tem muita coisa ainda, muito biscoitê, tem, nossa, algo que eu ganhei ontem assim que eu tô admirada. Tem umas coisas lindas que a Stephanie, a Solange me deu, mas eu vou pondo devagar. Vamos para a palavra? Nós vamos ler Mateus 15, nós vamos falar sobre a mulher Ciro Fenícia ou a mulher cananeia, como você quiser. Aqui no verso 21, vamos começar no 21 para vocês entenderem bem, 15 e 21. Assim vocês vão entender bem a história. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus, porém, não respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando, disseram: Mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Olha só que palavra forte, hein? E a mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É muito forte, né, quando ele fala. E ela responde de um jeito assim tão humilde, né? É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Eu fico pensando que tem tantas pessoas, dentro das igrejas mesmo, não preciso nem falar quem está fora, que eles têm um orgulho, né? Para receber uma cura, Naamã mesmo, Naamã. Eu não vou tomar banho nesse rio aqui, lá tem a Abana Farfar, uma coisa assim, né, o nome dos rios lá. Lá em Damasco, os rios são muito melhores, eu vou entrar no Jordão, não.
precisando do milagre e condicionando, escolhendo um lugar que era para ele tomar banho para ser limpo da lepra. Até que ele tomou consciência que era o melhor lugar, que ele deveria fazer isso, e tomou os banhos e saiu livre, né? E aí eu falo para você hoje que está aqui comigo, você que às vezes condiciona o teu milagre a um pregador. Ah, tem que ser esse pregador, tem que ser em tal igreja. E às vezes a simplicidade do teu pastor vai te curar. O que nós não podemos chegar diante de Deus é com orgulho. Lembra da oração do fariseu? Ele chegava e falava assim: Senhor, eu dou o dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo, e o outro quietinho lá pedindo misericórdia. E é comparado como um tolo, né? Quem faz uma oração desse tipo. E aí você vê essa mulher. Ela veio atrás de Jesus, como ela era uma cananeia, ela era rejeitada, né? Porque o Senhor fala que veio pregar para os da casa de Israel. E ela era rejeitada, eles não tinham amizade, os povos não conversavam um com o outro. E ela veio atrás dele: Senhor, tem misericórdia, cura minha filha, ela está endemoniada. E incomodou os discípulos. Aí os discípulos pegaram e imediatamente falaram: Mestre, despede essa mulher, ela está nos perturbando. Aí ele pega e olha para ela e fala isso: não é lícito eu tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Para os cachorrinhos, ele quis dizer como se ela fosse o quê? Um cachorrinho. Que ela não fazia parte do reino, que ela não tinha direito. Mas o Senhor estava o quê? Provando a fé daquela mulher. Você acha que Jesus era mal educado? Ele estava fazendo o quê ali? Ele estava provando para ver como que era o coração daquela mulher. E aí ela pega humildemente e fala assim: mas Senhor, os cachorrinhos, ela se pôs no lugar de um cachorro mesmo, comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então, para mim, eu não me importo, pode ser uma migalha da tua palavra, da tua cura, e eu vou comer aqui fora, mesmo não tendo direito, eu vou comer. Aí ele fala: mulher, grande a tua fé. A humildade a fez grande. A humildade a fez o quê? Ser reconhecida. O Senhor imediatamente reconheceu a capacidade dela de crer na cura. Vai, sua filha está curada. Meus amados, minhas amadas que estão aqui, quanta gente hoje em dia está buscando glória, glória, é isso que eles estão buscando, glória, fama, eles querem fama, eles querem nome, e para fazer a cura faz um escândalo, para orar, para fazer isso, fazer aquilo. E Deus é tão simples, ele só quer humildade. Jesus só queria a humildade daquela mulher. Nossa, se você hoje em dia, eu prego, tanto que eu prego, tem a nossa igreja aqui, temos 9 igrejas. Se eu chegar numa das igrejas e a pessoa pedir oração, falar: não, eu primeiro vou dar aqui as bênçãos para os pastores, não vou tirar aqui a bênção deles para dar para os cachorrinhos. Meu Deus, a pessoa não volta nunca mais à igreja, vai me condenar. Corro o risco até de ser processado porque difamei ou fiz discriminação, que agora usa, né? Discriminação é chique o negócio. E é isso. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. O povo tá assim, todo dodói. Você tem que saber o jeito que você fala, você tem que saber o jeito que você conduz, você tem que saber, às vezes a pessoa tá no erro, você não pode falar, você tem que falar com jeito, porque vai que sai da igreja, vai, porque tem igreja para todo gosto. É isso mesmo, tem mesmo, para todo gosto. E inferno também tem para os gostos, principalmente carnais. O inferno está lá esperando as pessoas que não têm humildade, as pessoas que xingam por qualquer coisa, as pessoas que blasfemam, as pessoas que pecam, que adulteram. Tem um inferno lá para todo gosto também. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu sou bem sincera.
Mas quando você é humilde, acontece o que aconteceu com ela. A fé dela foi reconhecida. Olha só, a primeira coisa. A fé dela foi reconhecida, mas o Senhor falou, vai que a tua filha foi curada. E quando ela chegou na casa dela, a filha não estava mais endemoniada. Uma menina, gente, endemoniada. Já pensou o que é isso? E a mãe receber a cura e a libertação? Isso é a autoridade de Deus sobre a vida daquele que crê. Não ligue o jeito que a palavra está vindo dura. Hoje a pregação veio tão dura. É o dia da tua cura. É o dia da tua cura. É o dia que você tem que ter aquele reconhecimento. Sabe, porque a gente acha muito que merece. Ah, eu mereço. Eu preciso. Eu declaro. Eu não sei o quê. E às vezes nós estamos cheios de pecado, de orgulho. E isso nos separa do Senhor. Seja igual a essa mulher, se submeta à vontade do Senhor. Do mesmo jeito que ela ouviu uma coisa que poderia ter agravado, ela falar, quer saber de uma coisa? Esse profeta aqui de Jerusalém, eu vou embora, não quero saber dele. Deixa minha filha lá, vou procurar um feiticeiro para tirar os demônios dela. Não, ela pegou, ficou lá humildemente, e aí ela foi exaltada. Falou, mulher, grande é a tua fé. Você tem uma fé excelente. E desde aquele momento a filha ficou curada. Amém? Quanto vale o teu milagre? Só a sua humildade, a sua maneira de chegar diante de Deus, que a gente reconhece os nossos erros. Temos direito, sim, temos direito, o Pai nos deu esse direito na cruz, o Senhor Jesus nos deu esse direito. Mas a maneira que a gente chega diante do Senhor faz toda a diferença. Glorifique antes. Louve o nome do Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Meus amados, eu prometi, tem muita gente que está esperando, bispa, não vai pôr meu presente? Eu ganhei uma caneca da Vila Suíça, eu vou colocá-la aqui domingo. Mas linda, com os leões, com um dizer atrás, da pastora Neide, pastora Marivânia, pastor João. Eu vou pôr ela domingo. No Dia das Mães eu vou pôr bastante coisa aqui. E ontem eu ganhei também um presente muito lindo. A Stephanie também me deu uma coisa pro Dia das Mães, que eu quero fazer tudo em rosa, que vai ser os laços também, né? Meu jogo de xícara de laço, que chegou a coisa mais linda. Então tem muita coisa bonita pra gente pôr aqui ainda. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? Queridos, eu volto amanhã. A humildade faz parte da vida do cristão que quer ser abençoado. Amanhã eu volto. Beijo. Bom dia, com muita alegria. Bispa Samira chegando para vocês. 8 de maio, quintou. Meu Deus, já 8 dias, hein, de maio. Aproveita hoje, porque o ano tá voando. E nós temos que aproveitar. Olha aqui, Deus é bom o tempo todo. Ainda tô com algumas coisas dos meus presentes. Ontem eu ganhei essa caneca, gente. Eu vou usá-la no inverno, olha. Ela tem uma capinha de crochê e tem dentro dela o pires de crochê também. Aqui é o cactildo. Cada dia eu dou um nome para ele. Um bolo delicioso. As minhas margaridas. Aqui um pão. Tem também um docinho de coco. Tem aqui o meu chá. Meu chá verde esse. E tudo arrumadinho aqui, ó. Olha que lindo que ficou essa cor. Eu achei essa cor assim azul incrível, gente. Esse prato, olha aqui. Tirar o guardanapo para vocês verem. É lindo, não é? E aquele que põe o bolo, ele tem um cacho de uva ali. Ai, gente, eu amo essas coisas, não adianta, vai ser palavra de Deus com mesa aposta, amém? Aqui em Lamentações, eu quero ler para vocês, Lamentações 3, no verso 21, um versículo muito falado, mas eu vou falar por que eu escolhi esse versículo hoje. Olha, quero trazer à memória o que me dá, o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu acho que esse é um dos segredos da mente saudável. Um dos segredos da mente saudável poderoso.
E eu falo que ele é um dos segredos da mente feliz, porque a mente triste, a mente angustiada, a cabeça que só fica pensando coisas ruins, ela traz o passado para você, mas ela não traz as coisas boas do passado. Ela não lembra um sorriso que você deu com a sua mamãe, ela não lembra um momento que seu pai estava ensinando você a andar de bicicleta. Ah, bispa, mas eu não tive esses momentos. Mas algum momento feliz você teve. Você cresceu, você brincou na rua. Eu lembro que a gente brincava de queima, de pula-mula. Talvez você nunca nem ouviu falar nisso, né? Dependendo da geração, nunca ouviu. A gente brincava, minha rua era de terra quando eu era criança. E ali a gente chegava em casa todo encardido, sujo, banho de bacia. Muito pobre, meu Deus do céu. Mas eu brinquei. Eu brinquei intensamente, eu brinquei de casinha, eu arrumava as minhas casinhas, aquelas panelinhas velhas. Uma das minhas panelinhas era do meu pai se barbear. Eu pegava um negocinho que ele tinha de alumínio de se barbear e eu brincava que era panelinha. Fazia fogãozinho. Então, eu tenho um passado de muita pobreza, mas eu tenho uma memória de muito carinho. Porque meus pais, eles eram pobres, mas era um carinho, era um amor tão grande que ele tinha por nós que é indiscutível, indiscutível. Eu vou falar para vocês o carinho que a gente recebia. Então, a pessoa, ela tem que fazer, a vida é feita de escolha. É sempre assim. Você pode escolher errado? Pode, porque você às vezes vai pela aparência, vai pelo dinheiro que a pessoa tem, vai porque, esse. Toda vez que a pessoa faz uma escolha por aparência, ela acaba se dando mal. E olhou um carro bonito, não olha o motor, não olha nada, compra. O motor já está pertinho para dizer adeus e você pagar um motor todinho para fazer. E tem muitas coisas que a gente faz, todo mundo erra. Eu não estou falando porque eu nunca errei, não errei, fiz umas escolhas péssimas. Glória a Deus que deu tempo de pegar e falar, não, não quero, não vou, não vai ser esse o caminho e dá tempo de voltar. Agora, hoje, eu, aos meus 61 anos, eu posso encher minha cabeça de falar, nossa, mas aquela oportunidade que eu perdi, nossa, por que aquele dia eu confiei e deixei essa pessoa entrar na minha casa? Poxa, porque... E começar os porquê da angústia. Os porquê da angústia, ele vai levar você a uma síndrome. Síndrome de angústia. Essa eu tô criando agora, síndrome da angústia. Depois eu vou perguntar lá para as terapeutas do Espaço Terapêutico Crer e Ser, que síndrome seria essa, síndrome de só pensar no passado e ficar se angustiando, que eu não estudei essa ainda. Se estudei, eu não estou lembrada agora também. Mas aí é aquela pessoa que vive no passado ruim. Nada foi bom. A pessoa tá vivo, cresceu, casou e não tenho nada bom. Meu Deus. Eu tenho os momentos quando eu ganhei meu filho maravilhoso, cuido dele até hoje, sou até coruja. Ontem mandei mensagem para minha sogra, para minha nora cuidando. Faz isso. Ela é tão inteligente, ela faz tudo aquilo. Mas eu queria falar porque mãe fala, mãe enche a paciência da nora, sabe? Aí você pega e fala, mas eu falei, porque você tem um amor, então você tem um momento com o filho, você tem lembrança do casamento do seu filho, da sua filha, você tem lembrança do primeiro passinho do seu filho. E agora vamos para o lado espiritual. Lembra quando você se converteu? Você era uma bênção, você era um cristão cheio de poder, era cada glória que você dava na orelha do povo, que o povo já saía correndo. Irmãos, eu gosto. Não adianta falar que eu gosto daquele crente quietinho, não, gosto também dele, mas eu não ligo não se dá um glória no meu ouvido, aleluia. O bispo às vezes está aqui assim, de repente, do nada, eu vou me enchendo com a palavra, enchendo do poder, de repente eu dou, oh, glória a Deus! Ele já acostumou, do coração, dando glória a Deus, ele não morre, porque eu dou mesmo. Eu glorifico o Senhor em todo o tempo da minha vida. É doida? Não, apaixonada pelo meu Jesus, pelo que ele fez. Então eu trago à memória o quê? O que me faz bem. Eu lembro o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu lembro quando eu desci as águas. Que coisa mais linda.
Agora, algo especial para você ter vitória. Como que eu lembro se eu estou numa luta? Lembra o dia que o Senhor te socorreu. O Senhor te socorreu? Um dia que você estava numa dificuldade, igual eu contei o dia que o Senhor deu livramento de morte para o meu filho, para o Henrique. O Senhor te socorreu quando você estava lá na UTI, quando eu estava lá condenada pela Covid, de máscara, e o Senhor me tirou de lá. E todas as pessoas estavam, o rim estava falindo, eu só tinha um rim. E o médico chegou assim e falou, você só tem um rim, mas ele funciona por 2. Na cama lá da UTI, eu estava vivendo isso. Então, eu vou trazer à memória a UTI ou eu vou trazer à memória o médico me dizendo que o meu rim, que era um só, trabalhava por 2? Então, você tem que ver as coisas boas da vida. Ah, eu preciso desse milagre. Você já viveu algum milagre? Vivi. Lembra dele. Lembra? O profeta, ele foi bem assim, abençoador, quando ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Estou num momento difícil financeiro, mas já tive momentos melhores, porque Deus me socorreu. Então, o Senhor vai socorrer de novo. Estou num momento difícil de enfermidade, mas já tive curado. Fui curado de outras doenças, então o Senhor vai curar de novo. Estou num momento que eu estou fraco, não estou indo na igreja, não estou dando aqueles glória a Deus, mas eu já dei glória de fazer meu irmão ficar com a orelha vermelha do lado. Então você vai voltar a ser o mesmo de novo. Acorda. Acorda para viver as promessas do Senhor. Acorda para dar um glória gostoso, para falar em língua se você fala. Acorda. Não vai ficar assim a sua vida. Se você já viveu a prosperidade, você vai voltar a ser próspero, porque o Senhor vai te dar a bênção. E essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Essa é a palavra que eu ponho no teu coração, na tua vida hoje. Preste bastante atenção. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Não seja uma pessoa saudosista daquilo que te desgraçou, daquilo que você não fez. Não adianta, não fez. Não é agora que vai fazer. Não deu certo, já foi. Perdeu a oportunidade? Perdeu, acabou. Agora virão novas oportunidades, virão novas bênçãos, novos milagres. Troca a foto do teu porta-retrato. Eu fiz uma campanha exatamente assim, trocando a foto do meu porta-retrato. Porque às vezes a pessoa fica numa só, né? E fica aquilo lá no passado. Não, renova. Põe uma nova. Agora eu sou abençoada em nome de Jesus. Amém? Volta amanhã. Beijo. Querendo Deus, estarei aqui com vocês amanhã. Bom dia, com muita alegria. Já passou um pouco das 12 horas, mas eu não almocei ainda, né? Então vou ficar no bom dia. Dia 9 de maio, sexta-feira. Gente, 9. Quero apenas a alegria de um dia feito de paz e leveza e amor. Meu Pai do céu, aqui ainda está a xícara que eu ganhei do Leandro e da Edna. Deixei aqui o fofucho, que é todo espinhudinho. Ele tá dando flor, olha que lindo, gente. Ali é meu joguinho, né? E olha esse bolo. Eu coloquei florzinha nele, ele não ficou maravilhoso? Tá lindo, né? As minhas margaridas ainda estão lindas. E aqui hoje eu coloquei algo especial. Eu coloquei uma chipa, uns pãozinhos, uma uvinha, um suco de uva. E olha a minha xícara de abelha. Linda! Essa foi eu que dei de presente pra mim, gente. Olha, ela tem abelhinha. Tem abelhinha aqui e tem a abelhinha também aqui no pires, olha. Então, tá tudo no clima de abelhinha, de mel. Então, eu trouxe aqui pra vocês. Deixa eu erguer assim, que fica mais fácil. Olha só isso aqui. Ó. Esse mel é puro, da fazenda do minha irmã, que faz salgados. Maravilhosa a irmã, e ela também vende o mel. Eu compro só mel dela, porque eu tenho certeza que o mel dela é verdadeiro. É puro mesmo. E olha o prato de abelhinhas. Gente, essas cores combinando, tá tudo tão lindo. Tá até com cara de primavera, né? E hoje nós vamos falar aqui no Salmo 81, no verso 13 em diante. Nós vamos falar sobre o mel. Um pouquinho só sobre o mel, na minha visão.
Eu sempre amei o mel. Agora, devido à diabetes, algumas pessoas falam que pode um pouquinho, outros falam que não, então eu não arrisco. Mais um pouco, assim, igual hoje, molhar um pãozinho de queijo no mel, eu amo, amo demais. Mas aqui, olha só o que diz a palavra, do verso 13 do Salmo 81. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isso duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Com o mel que escorre da rocha. Eu estava procurando um versículo sobre o mel, tem muitas partes sobre o mel, né, na Bíblia, e quando eu achei esse, eu fiquei pensando assim, meu Deus, quantos benefícios de Deus que a gente perde por não obedecê-lo. Quantas coisas, porque a obediência a Deus, ele não está pedindo coisas que é sacrifício humano, sacrifício de criança, ele não está pedindo para você matar nenhum bicho. Não, o que o Senhor pede é para a gente crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crer no sacrifício da cruz, do Filho dele. O sacrifício da cruz é muito importante para nós. Então, eu estava vendo que essa semana eu fui assim de uma maneira sobrenatural abençoada. As coisas que o Senhor foi fazendo, tive oração, cura, resposta, assim, sabe? Da oração, isso me deixou muito feliz. E mais algumas coisas assim, gente, que veio de encontro mesmo. Depois do meu aniversário, ainda foi segunda, eu ganhei presente. Terça-feira, o Espaço Terapêutico Crer e Ser enviou uma semijoia para mim maravilhosa, linda, linda. Chegou pelo correio, eu quase caí dura, chorei. Doutora Sayonara, a equipe toda, as pessoas que cooperaram, Adriana linda, meu Deus. É, o pessoal assim, sabe, umas terapeutas maravilhosas, que inclusive está numa promoção agora, o mês de maio, a primeira consulta gratuita, gente. Vai lá para o Espaço Terapêutico Crer e Ser e faz uma consulta para você ver. Às vezes você está precisando de uma terapia, tudo que você está precisando. E você lá tem um preço muito acessível, dá para todo mundo fazer. Eu garanto para vocês. Procura o espaço, tá bom? E deixa eu falar. Aí quando eu pensei que o negócio já tinha parado, continuou, eu ganhei mais. E ontem eu tinha assim ficado um pouquinho triste com um negócio que aconteceu, mas nada a ver, sabe? Coisa bobeira de mulher. Mas o Senhor até isso, Ele cuidou. Isso aqui tá te deixando triste, eu vou mudar. Quando foi assim no fim da noite, o Senhor pegou, mudou. E ainda eu ganhei um presente lindo ontem, eu vou mostrar para vocês no Dia das Mães. É que tanta coisa para pôr na mesa, gente. Então eu tenho que ir colocando devagar. Aí hoje eu lembrei da minha xícara de abelhinha, né? E fiquei achando tão maravilhosa. E também eu ganhei um outro presente, que era o sonho da minha vida, ter uma peça de uma marca chique, né? E eu ganhei, mas não vou falar a marca ainda, só vou mostrar no dia. E eu resolvi colocar o mel para vocês hoje me escutasse. Eles iam fazer o quê? Eles iam comer do melhor trigo. Esses dias eu comprei um trigo especial lá no Sam's Club, que foi falado que esse trigo para pão, diz que não existe igual. E você pega nele, você sente a diferença dos outros trigos, da farinha de trigo. Daí eu falei assim, eu imagino que esse não é nada, é um 0,0000001 perto do que o Senhor tem para nós, perto do que o Senhor tem reservado para aquele que obedece. Então, por que não obedecer? Para ter uma vida doce, para ter uma vida com sabor agradável. Quando você põe o mel na boca, ele tem aquele sabor agradável na sua língua, na sua boca, ou passa numa bolacha, numa torrada, é gostoso. Imagina aquele trigo.
Ainda hoje eu fui na loja que eu compro meu batom e é uma cor assim que eu uso que dificilmente encontra. E eu cheguei lá, tinha o batom e tinha o que eu precisava, assim, coisas que são mais complicadas de achar, porque eu sou alérgica, eu não posso qualquer cheiro, eu não posso passar qualquer coisa. Então, tava lá, parece que tava tudo me esperando. Deus abençoou e eu fui, fiz, tudo organizado já pro Dia das Mães. Aí eu falei, Senhor, como tu é carinhoso, como tu cuida da gente, né? Como o carinho de Deus, daí eu lembrei do mel. Eu falei, Senhor, olha, gente, olha isso, gente, olha. Não é uma coisa mais linda? Essa meleira também é linda. Mas eu fiquei pensando nisso. Se o meu povo tem um versículo também que diz que as palavras suaves é como mel também, né? Que sai da sua boca, que faz bem para as pessoas. Então eu fiquei pensando no mel, eu fiquei pensando do valor do mel. E aqui ele fala assim: eu sustentaria meu povo com o trigo mais fino e com o mel que encontra nas rochas. Sabe que as abelhinhas vão lá na rocha, aquela qualidade de abelha e faz aquele mel. Você chega na rocha e tira aquele mel puro, coisa assim que Deus dá para a natureza, para nós. Então ele está falando, eu quero o melhor para você. Eu não quero que você viva essa vida triste, angustiada, cheia de problemas, cheia de luta. Não, eu quero o melhor para a tua vida. Eu quero ver você sorrindo. Eu quero ver você bem. Mas só o que acontece? Você não vê isso. Por que que você não vê isso? Porque as pessoas não obedecem. Se você tem andado em obediência, amado a palavra de Deus, então eu vou encerrar só com isso para você. Prepara a sua meleira, prepara a sua vasilha de trigo. Eu devia ter colocado a minha aqui com o meu trigo. Prepara, porque o Senhor vai trazer o melhor da terra para a tua vida. Enquanto muita gente vai estar passando uma luta totalmente terrível, você vai ter provisão na tua casa. Não vai faltar o bolo, não vai faltar o mel, não vai faltar o suco, não vai faltar a uva, não vai faltar comida para os seus filhos e não vai faltar paz. Se você anda em obediência, ande em obediência, faz a vontade de Deus e o Senhor tem muito mais para a sua vida. Amém? Vou deixando vocês com essa mesa linda, toda de abelha, e eu volto amanhã. Beijo! As pessoas são ingratos, fazem comparação, né? Eu vi hoje na aula, né, da Fê, que eu tenho de manhã, ela falando, assim, ela falou a simplicidade da casa, a gente não deve ficar obcecada porque tirou uma almofada do lugar, porque às vezes as crianças fazem uma bagunça na sala, não pode fazer essa bagunça, não sei o quê, não sei o quê, e ali você se estressa, ali você esgota, e acaba perdendo tanta coisa boa que Deus tem para nossa vida. E agora, você e Deus, como tá você e Deus? Eu não vou falar muito hoje, que eu já contei muito da minha vida, dos meus presentes, que eu estou muito emocionada com tudo que eu ganhei. Mas eu pergunto para você, como tá a tua vida diante de Deus? Como tá a sua paz, a sua alegria? Como está a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso? Você tem andado em obediência? Bom dia, com muita alegria. A mesa está preparada, a cabeça está ungida, o cálice transbordando e a palavra de vida. 10 de maio, sábado, um dia antes do Dia das Mães. Hoje eu estou todo aqui num clima de Paris. Muita coisa, tem de tudo aqui, viu? Eu não posso falar que é só Paris. Esse veio de Paris, ganhei do irmão Ailton. Esse aqui veio do Rio de Janeiro, não tem nada de... Esse veio da Holanda, que tá com a uva, e o bolo, as flores, o pão. E eu quero fazer uma menção especial a isso da biscoitê. Gente, eu não sei falar o nome disso aqui. Eu vou mostrar para vocês o que é. Olha só. É o biscoito, para mim é um biscoito, que vai aqui em cima do chá. Eu vou mostrar para vocês como é.
Deixa eu mostrar primeiro. Aqui é um refrigerante de gengibre. Eu amo gengibre e ele é zero. Olha só que lindo que ele é. Falei, eu vou pôr até a latinha aqui do lado para quem gosta de gengibre beber esse refrigerante. Não é muito fácil de encontrar, mas é uma delícia. Ali é o pão, né? E aqui é da Biscoitê o chá, gente. Pensa num chá de fruta, flor. Sabe, tem de tudo aqui. E ele já vem com a borboletinha para você colocar na beira aqui na beiradinha. E depois vem esse biscoito que você coloca aqui. Ele entra em efusão. Olha. Olha, ele não entra em efusão, ele vai ficar aí e ele vai recebendo calor. E depois você vai comer, ele sai aquele meladinho do meio, delicioso. Tá vendo como é lindo? E como amanhã é Dia das Mães, eu não poderia deixar de falar de uma das mães que eu mais, né? Mas essa é uma das que eu mais admiro, que é a Ana. Eu já falei muito para vocês de Ana, mas eu quero falar algo muito importante sobre a renúncia de Ana. 1 Samuel 1, no verso 11, diz assim: ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele, não passará navalha. É isso. Desculpa que eu tô com óculos mais fraco, então eu passo um apuro. Eu procurei o outro, não achei até agora. Meus queridos, eu não vou ler a história toda, que não tem necessidade da história toda para você. A necessidade é simplesmente você entender que o Senhor fez na vida de Ana. O Senhor tinha cerrado a madre de Ana. E naquela época podia casar com 2 mulheres, agora não pode mais, viu? Não fica alegrinho se tem algum homem aí ouvindo, falando, não, podia 2. Tem até mulher que falava, era bom 2, uma ali para limpar a casa e eu não ia fazer nada. Não é assim, né? O amor, ele não pode ser compartilhado com uma terceira pessoa, o amor de casal. É só o casal. Casal. Homem e mulher que é casal, tá? Então, é o casal que tá lá se amando, estão juntos. E naquela época eles arrumavam mais, principalmente se a mulher não desse luz, eles arrumavam mais uma. E aí Eucana, ele tinha a Ana, que era a mulher do coração dele, que ele amava. E ele tinha Penina, que era uma mulher que ele tinha arrumado, mas ele não tinha amor em Penina igual ele tinha em Ana. Só que Penina dava à luz a filhos um atrás do outro. Cada 9 meses ela punha um no mundo. E era rapidinho e Ana não conseguia. E Ana era uma mulher amargurada. Ela ia para o templo quando era a época de sacrifício. Ela só chorava, ela ficava lá acabada, ela não comia. Ela estava se autodestruindo, destruindo por causa de não ter filhos. O marido que ela amava não tinha um filho que fosse dela, né? Ela e ele. E ela chorou. Ela não comeu, ela aguentou a afronta, Penina provocava. Aí, você que adianta? Você é tão amada, mas é eu que dou filho para ele. O que adianta? Agora você imagina a tristeza que estava o coração de Ana por não conseguir dar esse filho a Eucana. E um dia ela resolveu tomar um posicionamento, é disso que eu quero falar. Ela tomou um posicionamento muito forte. Ela falou, eu vou me derramar e vou fazer um voto. Fazer um voto. Mas não é um voto qualquer. Ela não falou assim, eu vou dar 3 carneiros para sacrifício, mais um jumento, mais uma vaca, mais um bode, mais não sei o quê. Não, não tinha nada a ver. Se fosse para sacrifício, tinha que ser cordeiro, né? Pombinha, não tinha nada disso. Ela não ofereceu nada disso. Ela não falou, eu vou dar tantas moedas de ouro, eu vou dar um colar que a Eucana me deu caríssimo. Não! Ela prometeu para o Senhor, nada mais, nada menos,
que o filho que ela engravidasse. O seu primeiro filho. Se tu me der um varão, eu vou dar para tua casa, para servir na tua casa. Nunca vai passar navalha sobre a cabeça dele, mas eu vou entregar. Eu vou entregar ele a ti. Com tanta vontade de amamentar, de ser mãe, de ter o seu filho. E se ela desse esse seu primeiro filho e o Senhor nunca mais abrisse a madre dela? Ela não ia ter filhos. Só ia ter Samuel, que ia servir no templo, que ela via ele uma vez por ano. Então você imaginou como era? Mas ela simplesmente falou, eu vou entregar o meu melhor. Sabe, as mães de hoje, eu vi uma mãe falando assim, meu filho está nas drogas, mas eu já orei, ele está na mão do Senhor. Eu creio nisso. Ele está na mão do Senhor, eu não duvido. Mas nem por isso você vai viver como uma doida. Você tem que viver em oração, clamando, aumentando, né, os seus pontos lá com Deus. Senhor, põe suas mãos, é o meu filho. Quando ele sai, quando ele volta, agradece cada vez que ele vem para casa, ele volta. Você tem que fazer ali, não pôr a tua mão, porque você pôs ele na mão de Deus, mas pôr o teu joelho no chão, você tem que ajoelhar e orar. Você tem que clamar para que o Senhor continue a boa obra até que seu filho seja resgatado. Então, Ana, ela falou assim, eu vou entregar. É um voto muito forte, né? Ela não falou, não vou entregar dinheiro, eu vou entregar um dízimo especial, eu vou entregar... Não, eu vou manter o leitinho de tantas crianças, leite, sei lá que leite que usa para as crianças. Eu vou manter... Não, ela simplesmente se derramou na presença do Senhor e depois que ela se derramou, o que ela fez? Fez um voto. Hoje, mãe, você que é mãe, eu não tenho mais a minha mãe comigo, mas a minha mãe fez muitos votos ao meu respeito. Minha mãe orava por nós, orava por mim, pelo Marcos, pela Marta. Depois teve a Nani, o Gerson Júnior, que ela criou também. Ela orava por nós, orava para que a gente casasse bem, que tivesse um bom marido. Ou ela orava, ela entregou a vida dela em oração pelas nossas vidas. Então eu convido você, mãe, por que você não faz um voto que te custe para a salvação de um filho teu? Ou você que não conseguiu ainda ser mãe e tem o desejo? Não sei o que. Não sei no que você está sendo afrontada. Eu passei uma afronta esses dias, a semana passada. Mas essa semana, na semana do meu aniversário, exatamente. Mas depois do meu aniversário para cá, de quinta, da semana passada para cá, meu Deus, o céu abriu. Ai, bispo, então choveu dinheiro aí? Não, mas choveu bênção. Bênção sobre a minha vida. O Senhor trazendo alegria, o Senhor trazendo surpresas, o Senhor trazendo carinho. Tanto que eu não estou conseguindo colocar tudo na mesa que eu ganhei. A minha prima mesmo que deu isso da biscoiteira, ela falou assim, você não viu que veio uma xícara que ela sabe que eu gosto? Eu falei, eu vi, é que não deu tempo de eu pôr. E ela foi a primeira que deu, olha gente, é linda. Mas amanhã, no Dia das Mães, eu vou colocar mais coisas aqui que o Senhor me deu de presente que eu amei. E vou agradecer por todos que me deram, né? Porque tem coisa que eu não posso pôr aqui, porque até pijama eu ganhei. Vou pôr o pijama aqui em cima. Mas foi maravilhoso, um pijama lindíssimo. Roupão de plush para eu fazer caminhada. Ai, vou andar de bicicleta, meu Deus. Coisas lindas. Mas só que eu fico pensando, o que eu vou entregar para o Senhor de tudo que Ele me deu? Tudo que o Senhor ofereceu a mim, tudo que o Senhor me deu nesse aniversário, sabe? Tipo assim, ir de comprar sem dinheiro, foi assim, e o Senhor foi dando. Aí, como eu fico pensando, como eu vou fazer para agradecer o meu Deus? Então, eu já entreguei minha oração na madrugada, agora já fiz um devocional de manhã,
Depois já saí com o bispo, resolvi algumas coisas, vou sair de novo e à noite eu vou para a casa do meu Deus, para o templo do Senhor. O templo onde Ana recebeu bênção. Ela chorava tanto que a boca dela só balbuciava. Aí o sacerdote falou assim, mulher, você está vindo aqui embriagada? Ela falou, não estou embriagada. Você não está entendendo. Eu somente estou aqui me derramando diante de Deus, pelo desejo do meu coração. E eu fiz um voto. E ele falou, vai, que o Senhor lhe conceda aquilo que você pediu. Sabe o que é isso? Ela saiu dali, comeu, mudou a fisionomia na hora, foi embora, se relacionou, né, com o Eucana, marido dela, e engravidou nada mais, nada menos do que uma promessa, Samuel, que foi um grande sacerdote, profeta, e aquele que ungiu o rei Davi. Porque quando vem de Deus, quando é Deus que dá a promessa, você pode saber que ele vai ser bênção. Eu vejo o Henrique foi promessa. Uma irmã olhou e falou, você vai ter um menino, e ele vai ser uma bênção. É perseguido, nossa. As pessoas falam que não sabe dele, persegue, e o Senhor só abençoando. Abençoando, deu casa, esposa, deu tudo, deu alegria. E eu amo o que Deus faz por nós, o que Ele é por nós. Querida, se prepare. Você que é mãe, você que deseja ser mãe, já coloca seu filho na oração hoje. Senhor, quando eu engravidar, me envia uma criança saudável, forte, que ela venha para esse ano do 2025, 2026, já preparada para falar a palavra do Senhor. Meu vizinho está pregando uns quadros na parede, tá uma benção. E que venha preparada, que seja abençoada, que seja uma criança assim maravilhosa. Comece a orar. Ore pelo seu filho, ore pelo seu neto, e amanhã vai comemorar o Dia das Mães. Eu não tenho mais a minha mamãe, já falei, mas eu sou mãe e eu vou comemorar. Vou comemorar sim, vou agradecer a Deus e vou deixando vocês com essa mesa linda, com essas coisas da biscoitê que são maravilhosas. Vou comer meu biscoito agora, tomar meu chá e amanhã eu volto. Beijo! Bom dia, com muita alegria! 11 de maio, domingo, quero apenas alegria de um dia feito de paz, leveza e amor. Dia das Mães. Dá uma olhada na xícara que eu ganhei. Eu coloquei com flor, porque hoje eu estava cheia da xícara que eu ganhei lá da Vila Suíça. Depois eu vou escrever para vocês, da pastora Neide, pastor João, pastora Marivânia. Hoje eu tô cheia dos presentes. Minhas flores, gente, olha essas margaridas. Elas são um sonho. Olha só essa rosa aqui, que é a... Opa! Essa rosa foi a Stephanie que me deu. Olha que coisa mais linda, gente. Ela acende as luzes e dá uma olhada aqui nas minhas tulipas cor-de-rosa e também no meu porta-joia, que eu vou mostrar, o meu bloquinho que eu ganhei. Que lindo! E tem também aqui o meu bloquinho, né, que eu tava mostrando para vocês que eu ganhei, muito lindo. E olha só, gente, que coisa mais linda. Deus me deu um bolo do jeito que eu queria, rosa e vermelho, é a cor que eu queria pôr no Dia das Mães. E olha os meus pratos de laços, olha as rosas e olha só o doce acompanhando o bolo. E pela primeira vez na minha vida, olha o que eu ganhei simplesmente da marca, né, Tânia Bulhões. Isso quem realizou meu sonho foi a Camille, minha sobrinha querida, e ela comprou a primeira peça que eu tenho da Tânia. Deixa eu mostrar para vocês o que tem dentro. Esse é um doce com morango e chocolate em volta. Eu poderia pôr um monte de coisa, mas eu quis pôr esse doce, que é meu predileto. Maravilhoso, não é? Hoje eu estou cheia dos presentes. Sempre eu tive vontade de ter uma peça assim, né?
da Tânia, tá lá até a caixa, a sacola, né? Eu sempre achei muito linda as coisas dela, mas eu nunca pude ter uma. E a minha sobrinha realizou, peguei só a tampa para vocês verem. Para quem não conhece a marca, a Bispa. Mas essa marca aí teve polêmica. Eu não tô na polêmica, eu tô no presente. Tânica Bulhões. E tem um perfume, as coisas dela, que vocês não têm noção. E aqui eu posso pôr mel, eu posso pôr docinho, eu posso pôr um petisco. E tem essa abelha, né? Olha que linda. Aqui eu coloquei os meus pratos de laços. Eu coloquei dois porque eu quis colocar os docinhos. Esse de baixo é o de sobremesa. E olha a xícara, gente. E coloquei a borboleta lá do biscoitê. Aqui. E Deus, ele é perfeito. Ele não te dá um porta-joia para você não ter joia para pôr dentro, né? Então, quando eu ganhei o porta-joia, eu falei, meu Deus, o que que eu vou guardar aqui? Daí ele pegou e falou assim, calma que eu não acabei. Olha só o que eu ganhei ali do Crer e Ser. Dá uma olhada, gente, olha isso. Que lindo, é a coroa de Cristo. Todo cravejado de pedra. É lindíssimo. Daí eu coloquei aqui dentro. Deus abençoe todas as irmãs do Crescer. Esse aí foi do... Eu ganhei delas, né? Mas é da Adornada Joias. Eu amei, amei, doutora Sayonara Marques, as meninas, Adriana, muito obrigado. E esse é um bloquinho, é para variar, eu amo, né? Amo bloquinho. E tem mais coisas, né? Que eu ainda vou mostrar no decorrer dos dias. É que muitas coisas são perfumes, roupas, coisas assim que não tem como a gente tá mostrando. Mas quando eu fotografar alguma coisa, eu posto para vocês. E as minhas tulipas eu comprei e elas caíram assim simplesmente. Eu peguei, cortei, coloquei aqui. Falei, vou aproveitar porque elas foram muito caras para não aparecer. Porque eu queria tudo rosa e vermelho. Por isso que tá nesse clima aqui. Até o bolo Deus deu. Eu falei, Senhor, eu quero um bolo. Daí o bispo entrou na loja e falou, não vai ter um bolo. Eu pedi só vermelho, mas eu falei, não, Senhor, eu quero rosa e vermelho. Quando ele entrou, ele me ligou, eu tava no carro, ele falou, bem, tem um bolo rosa e vermelho de coração. Eu falei, Jesus já fez meu bolo, pode pegar. E era esse mesmo. E as rosas ele me deu hoje. Linda, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo. Êxodo 2, do verso 1 até o 4, diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Alguns lugares dizem que ele era formoso, né? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, olha só, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos e da beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Hoje eu escolhi Joquebede. Por que Joquebede, bispo, no Dia das Mães? Uma mãe que larga o filho num cestinho de junco no Rio Nilo. Sabe por quê eu escolhi Joquebede? Porque a história dela é perfeita. Ela contrariou um decreto real. O faraó falou que todas as crianças que nascer homem das hebreias têm que morrer. E ela teve um filho menino. Mas ela não queria que aquele filho dela morresse. Ela pegou, escondeu a criança. 3 meses ela conseguiu esconder. Mas depois a criança vai ficando forte, vai chorando mais alto. E aí? Ela tinha que entregar essa criança para ser morto no rio mesmo. Eles iam lá, matavam e jogavam no rio, para os crocodilos comerem. Aí, essa mulher, ela ousa a desafiar as regras de Faraó por amor ao seu filho. Então, ela pega um cestinho betumado,
passa piche, passa tudo para não entrar água, e ela vai e leva até o Nilo. Sabe onde era o rio? Cheio de crocodilos. Será que um cestinho daquele poderia proteger aquela criança? O que protegeu aquela criança? Primeiro, ele era Moisés. Ele era o libertador. Ele era o escolhido de Deus. Não tinha crocodilo, cobra, nada que viesse até ele que poderia roubar a vida. E o outro segredo espiritual, a mãe dele era uma mulher de fé. Ela sabia que o filho dela não ia morrer. Ela sabia que alguma coisa ia acontecer de diferente na vida do filho dela. E foi assim que ela fez. Ela pega e põe aquele betume, põe aquilo e confia em Deus e entrega. Entrega o seu filho. Nós também vamos ter um período que nós vamos ter que fazer assim, como todo mundo. Você cuida, 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 mas chega uma hora que você tem que pegar simplesmente e levar no rio da vida e falar, segue teu caminho, segue os seus passos. Mas Deus é contigo, Deus vai cuidar. E a irmã dele, Miriam, foi seguindo devagarinho para ver onde ia parar o cestinho. E quem acha? A filha de Faraó. E quando a filha de Faraó acha, alguém fala, deve ser um dos hebreus. Ela pega e fala, vou fazer dele como meu filho. Aí Miriam já encosta e fala assim, eu conheço uma hebreia que está amamentando, poderia amamentar ele também. Olha o Senhor encaminhando o caminho do menino. O caminho do menino estava sendo feito ali, aquela hora, pelas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. E aí, simplesmente, o que acontece? Ela fala assim, leva para ela. Quando ele deixar de ser amamentado, ele traz, porque ele será o meu filho. Gente. E fala para ela que eu ainda vou pagar um salário para ela cuidar dessa criança. Ela recebeu Moisés de volta e ainda recebeu um salário para amamentar o próprio filho. Vocês entendem o que Deus faz nessa história? Vocês entendem o que Deus faz nesse momento? É uma coisa sobrenatural. A pessoa lançar o filho num rio perigoso, aparecer alguém que pega uma princesa que já o adota e dá a criança para a própria mãe, que era Joquebede, amamentar. E depois, mais tarde, Joquebede ia colher os frutos de um grande libertador. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O que é a mão de Deus? A gente vê nos mínimos detalhes, no carinho que Deus faz, de você encontrar um bolo, um doce combinando, de você ganhar uma peça da Tânia Bulhões. Gente, a marca é importante para você? Não, não é importante, mas eu tinha vontade de ter. As meseiras, a maioria tem muito, né? Elas têm copa, elas têm caneca, mas eu tinha vontade de ter algo com a abelhinha da Tânia. E olha aí, tá aqui na minha mesa. Daí eu tinha esse jogo de laços, eu esperei uns 4 meses para chegar, para poder comprar. Eu comprei. Esses são mimos que Deus faz para a tua vida. Eu nunca esperava, eu tenho um trabalho voluntário lá no Crer e Ser, amo o trabalho, mas é uma coisa, Senhor, eu não esperava. E elas entregaram um carinho tão grande. Elas entregaram em amor para mim um presente tão lindo como esse, gente. Vocês estão vendo como é maravilhoso? É a coroa do nosso Jesus. Só que ele trocou essa por uma coroa de glória, né? E a gente recebe essas coisas e a gente vê o carinho de Deus, mas ali era mais do que um presente, uma joia. Era a vida de uma criança que foi poupada, foi levada para um palácio, foi criado, aprendeu todo tipo da cultura e depois se tornou nada mais, nada menos que Moisés. Um grande libertador do povo de Deus.
um homem de Deus poderoso, corajoso, forte, e que aguentou o povo no deserto e não vacilou e não voltou atrás, porque do Nilo ele foi tirado para ser o libertador. Você está com medo do seu filho ir fazer a faculdade? Vai fazer em algum lugar fora? Você está com medo de mandar o seu filho até para um país, outro país, fazer um intercâmbio? E o Senhor Deus está falando assim, eu estou cuidando. Eu estou cuidando de tudo e vou cuidar dele e eu vou acompanhar o cestinho e a hora que parar vai trazer benefício para a tua vida. Você entende o que é isso? Você entende o que Deus está fazendo? Chegou a hora de você soltar a sua mão? E eu quero dizer para vocês que tudo que nós fizermos, eu tive que dar uma paradinha, meu celular estava esquentando muito. Tudo que nós fizermos e entregarmos na mão de Deus, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar de maneira sobrenatural. Amém? Deixa eu ler para vocês o que está escrito aqui. Feliz Dia das Mães, a rainha da nossa selva familiar. Sempre liderando com bravura e amor. Amamos você. Gente, olha que coisa mais romântica que o pessoal da Vila Suíça escreveu. Isso aqui é coisa da pastora Neide, coisa mais linda, eu amei. E na frente é os leõezinhos, e aqui eu coloquei flores. Mas vai servir para eu tomar café, né? Olha só, tá tudo muito lindo. E eu quero deixar vocês com essa palavra de hoje. Só para dizer, eu quero dizer para vocês hoje. Hoje nós temos culto em todas as nossas igrejas, povo de Deus, e o culto do Dia das Mães com Santa Ceia. E eu espero que você esteja lá. Ai, eu amei, gente, isso aqui, vou ficar me olhando, me achando linda aqui. Ai, Jesus. Eu espero que vocês estejam lá, numa das nossas igrejas, ou na tua igreja, tá? E monta uma mesa bem linda, agora eu vou desmanchar essa, vou montar uma do Dia das Mães, bem bonita. E em nome de Jesus nós vamos comemorar, porque o Senhor ouviu, o Joquebede, Moisés não vai morrer. O Senhor ouviu o choro do bebê. Se eu não cantasse essa música, eu não era bispa. Eu tinha que cantar. Então, Deus abençoe todos os meus presentes, Camille, Stephanie, as nossas igrejas, e feliz Dia das Mães. Vai curtir seus filhão, cada filhão lindo, né? O meu é lindo, enorme, 34 anos, minha nora maravilhosa, já estiveram comigo ontem, agora hoje é na casa da mãe dela. E eu falo para vocês que o Senhor está abençoando e vai continuar nos abençoando. E nós vamos ter um domingo lindo de viver. E que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Vou comer um docinho desse aqui para não perder o costume agora. E vou, para a glória do Senhor Jesus, simplesmente comemorar. E vou para a ceia à noite sentir a bênção de Deus sobre a minha vida. Deus abençoe, o Senhor seja na vida de vocês, que o Senhor acompanhe vocês em tudo que vocês fizerem no dia de hoje. Feliz Dia das Mães, pega a Joquebede de exemplo, hein? É uma mulher que confiou naquilo que Deus estava fazendo. Beijo, Deus abençoe e fiquem com Deus.